Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 8º e último capítulo desta série, Do Milênio à Eternidade. Então vamos à mensagem de hoje. Prepara-se, eis que cedo venho. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 6 vezes encontramos em Apocalipse a expressão eis que cedo venho. Mesmo que as palavras sejam diferentes em cada versículo, o sentido é o mesmo. Isso demonstra que Deus quer que durante os séculos a esperança da volta do Senhor seja para os salvos sempre viva, imediata e um alerta para viver em santidade. Assim diz a palavra do Senhor. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A volta do Senhor para Deus sempre é cedo, dado o infinito tempo da eternidade no qual ele vive. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Voltando a Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, Deus completa dizendo: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Guardar as palavras significa valorizá-las e viver de acordo com elas. Existe uma grande promessa, uma recompensa eterna para os fiéis praticantes. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, o Senhor deu a seguinte ordem: Fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Essa ordem se referia a um futuro longínquo, enquanto que o apóstolo João recebe a ordem que diz: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Estamos vivendo no tempo do fim, logo a aproximação da volta de Jesus é eminente. E podemos ver isso claramente nos acontecimentos atuais em volta do mundo. Portanto, devemos estar preparados, porque cedo o Senhor virá. Jesus disse: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se compararmos a inclinação dos homens de hoje com relação aos dias de Noé, o comportamento e as atitudes são os mesmos. Os sentimentos carnais e humanos também são os mesmos. Isso comprova um grande sinal da vinda do Salvador e que o arrebatamento de sua igreja está próximo. Jesus disse: Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Podemos declarar que nós vivemos nestes dias finais, porque próximo está o tempo. Jesus, o Filho do Homem, está às portas, e ele cedo há de manifestar-se. Portanto, devemos estar atento, orando e vigiando. Jesus disse: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o Senhor adverte os injustos e pecadores que vivem na prática da injustiça e depravação, mas encoraja aos justos para que andem continuamente em santidade. Assim diz a palavra do Senhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Neste texto, podemos ver o estado progressivo na vida das pessoas, seja do bem ou do mal, e assim será até a volta do Senhor. O profeta Daniel também profetizou: muitos serão purificados, e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Assim como também em Apocalipse 22, versículo 11, o profeta Daniel está se referindo às duas classes de pessoas, as más e as boas, porque os hábitos formam o caráter, e o caráter define o destino. Logo, cada estado se eleva a ponto de se tornar permanente e firme. Cada um prosseguirá no seu caminho escolhido, ou para as profundezas do abismo, ou para a pureza e perfeição. Assim diz a palavra do Senhor. Um abismo chama outro abismo. Se o homem escolher continuar prosseguindo no seu caminho mau de impiedade, diz a palavra do Senhor, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, o Senhor nos adverte: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os cães não se referem aos animais, mas aos falsos obreiros, os que disseminam heresias destruidoras. São também os gulosos avarentos que vivem na rebeldia, intrigas, maledicências, inimizades, rancor e ódio. Entretanto, aqueles que decidiram escolher o caminho de nosso Senhor, que praticaram a sua palavra e purificaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, diz o Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amados, como será glorioso ter direito à árvore da vida e entrar pelas portas da Jerusalém celestial. Portanto, devemos estar preparados, porque o Senhor promete voltar cedo e galardoar seus servos fiéis. Os galardões serão distribuídos no tribunal de Cristo, e a entrega será de acordo com o mérito da obra de cada um. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, façam o melhor na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Mas, se porventura você está afastado da presença do Senhor, volte para Ele, reconcilia-te com Jesus agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Seu precioso sangue foi derramado para sermos redimidos dos nossos pecados e, portanto, cremos que estamos preparados para o arrebatamento. Ó Espírito Santo, só Tu podes convencer o homem do pecado. Portanto, dá graça a essa pessoa arrependida. Liberta, perdoa, salva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar
Na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei compartilhando convosco o primeiro capítulo da nova série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.